Pastor Kleber, eu sei que você, né, teve aí a oportunidade, Deus lhe presenteou com essa oportunidade de morar em Israel, de conhecer essa região. E eu queria qual que é a sua visão? Eu queria saber, eu sei que tem muitas pessoas que estão me acompanhando aqui agora e muitas pessoas que vão chegar, e eu queria saber de você qual que é a sua visão sobre tudo que está acontecendo nesse momento. A gente sabe que essa guerra ela já dura já há alguns anos, o que está acontecendo não é novidade, mas isso tem se intensificado nos últimos dias, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a sua visão. A sua internet está travando um pouquinho aí. Eu não sei se para você aí tá. Para mim aqui está travando um pouco. Vamos ver se melhora aí. Para mim travou aqui também. Isso, eu desativei os comentários. E vamos lá falar um pouco sobre a sua visão e o que está acontecendo sobre o que está acontecendo nesse momento em Israel. Seja bem-vindo, é um prazer lhe ter por aqui, meu amigo. Obrigado aí pela oportunidade. Estamos juntos aí mais uma vez. E, bom, para não entrarmos em questões muito complexas do que está acontecendo, eu quero ser bem prático assim no argumento, tá? E na exposição, até para não ficar também uma conversa muito técnica, difícil das pessoas entenderem. Mas eu costumo dizer que esta guerra, né, esse conflito entre judeus e árabes, esse conflito não se dá como historicamente a gente vai falar, que é desde quando o Estado de Israel se tornou de fato uma realidade em 48, né, final de 47 e a independência em 48. Mas eu costumo dizer que ela vem bem antes. Ela vem desde Ismael e Isaac. Então, não estamos falando desde não estamos falando de um conflito que acontece a partir de 48. É um conflito que vem desde Isaac e Ismael. Quando Ismael nasce, então eles têm uma diferença aí entre 13 a 15 anos, para ser exato. Então, Ismael sendo mais velho, então ali o primogênito de Abraão, mas aí, teologicamente falando, nós sabemos que como da promessa era Isaac, mas também Deus tinha uma promessa para Ismael, como nós vimos em Gênesis, Deus derramando bênçãos sobre Ismael e sobre sua descendência. A questão aqui desde então, Ismael e Isaac, os filhos de Ismael e os filhos de Isaac, se tornam inimigos aí. Então, é uma coisa muito antiga, muito, muito antiga. Porém, entretanto, todavia, o conflito que está acontecendo nesse exato momento é apenas mais uma gota dentro desse oceano que transbordou aí. Nós temos, então, famílias judias que estavam alocados nesse bairro, lá em Jerusalém, em Sharjah, e agora, perdão, eram famílias árabes, palestinos que estavam lá, e agora os judeus reivindicaram a posse nessas casas e tudo mais. O que está acontecendo? É uma questão judicial. Mas antes mesmo de os árabes estarem nessas casas, essas eram casas e propriedades judaicas. Então, o Tribunal de Justiça está devolvendo essas casas deste bairro em Jerusalém, Sharjah, para os seus respectivos donos, que até então são judeus. O problema é que o Tribunal de Justiça determinou uma ordem de saída dessas famílias, só que não está alocando essas famílias em novas casas. É aquela coisa assim, ó, sai daí e pronto, acabou. Vamos devolver para os donos que são judeus. Então, o estopim dessa batalha começa aí. Quando, então, fala, peraí, o Estado está tirando famílias árabes dessas casas, devolvendo para os judeus, mas não estão dando novas casas. Então, para ser assim, mais sucinto possível, o conflito desse exato momento começou a partir disso aí, de uma questão judicial,
de retirada de árabes, de palestinos dessas casas, desse bairro de Sharjah, para devolver para famílias judias. E aí, meu irmão, o conflito está aí para o mundo inteiro ver, o que também esse conflito gera muita especulação. Como assim especulação? Será que esse conflito a primícia, e vão falar assim, do fim dos tempos? Será que esse conflito é um anúncio, um prelúdio da volta de Jesus? Ora, se partirmos para a escatologia, a volta de Jesus, ela se dá desde 48. Quando Israel se torna de fato independente, uma nação independente, um Estado, ali a figueira, ela começa então a florescer. Ela começa a dar os seus frutos. Então, as suas folhas se dá em 48. Em 67, ela dá os seus frutos, quando Jerusalém se torna a capital. Então, desde 48 e desde 67, é possível e é aceitável essa frase, Jesus está voltando de fato. Então, eu sei que esse conflito dá essa ideia de não, agora Jesus volta, porém, entretanto, todavia, Jesus ainda disse, olha para a figueira. Só que o nosso olhar para a figueira precisou ser mais clínico e cirúrgico a partir de 48. Quando as folhas começaram, né, a florescer e a dar os seus frutos. Então, Jesus está voltando? Jesus está voltando, desde sempre. Para ser mais exato e ser mais cirúrgico dentro da escatologia, Jesus está voltando desde 48. Agora, é necessário também entender uma junção de profecias escatológicas, como, por exemplo, a ascensão do anticristo, que quando você vai ler Apocalipse 13, você vai ver duas bestas, tanto o anticristo, como também o falso profeta. Então você precisa olhar para essa figura, para essa profecia do anticristo. Você precisa olhar para a profecia de Tessalonicenses também do templo. Você precisa olhar para as profecias de Daniel. Então, não é um fato isolado que eu posso olhar como um conflito que está acontecendo agora, que é um conflito político, e dizer assim, olha, agora é o fim. Não, sim. Eu posso dizer agora é o fim se eu pegar esse conflito, se eu pegar Tessalonicenses, se eu pegar Daniel, se eu pegar Apocalipse, se eu pegar Mateus e juntar. Então, se tiver uma ordem, se tiver na sequência dos fatos, então assim eu posso declarar teologicamente, escatologicamente, que agora é o fim. Eu acredito que com tudo que está acontecendo no mundo, nós estamos em meio a uma pandemia, nós estamos em meio à especulação de um governo global, nós estamos as notícias nunca estiveram tão propagadas sobre esse governo global como nos nossos dias, né? De uma única moeda, de uma única liderança, de um único governo, é o que nós temos ouvido. E desde ontem à noite eu tenho acompanhado alguns noticiários e lendo algumas coisas, e eu até aqui salvei algumas coisas. Por exemplo, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nesse aqui. O presidente turco, Erdogan, quer envolver a Turquia e a Rússia na crise em Israel. Erdogan disse a Vladimir Putin que é preciso trabalhar para enviar forças internacionais para proteger os palestinos. Para proteger os palestinos em meio à escalada do conflito com Israel. É isso que eu li. Então você vê um presidente turco querendo trazer a força da Rússia para a proteção do Estado palestino. Ou seja, já escolheram um lado. Então nós vemos, o que nós estamos vendo? A mídia globalista e tudo que está acontecendo é para forçar a opinião pública a tomar um lado, a tomar um partido. Enquanto os Estados Unidos tinha ali, em Donald Trump, uma certa
um certo relacionamento muito forte entre os dois, isso fez com que os ânimos fossem apaziguados pelo posicionamento dos Estados Unidos. Só que hoje nós temos um posicionamento até então neutro. Biden não se posicionou em nenhum momento até agora. Então, isso eu estou olhando o contexto como um todo. Outra coisa que está acontecendo nesse exato momento, eu estou com as notícias aqui. Olha só, vamos lá, deixa eu pegar aqui. China e Austrália. Além das tensões em Israel, a China e a Indonésia estão realizando exercícios de jogo de guerra nas portas da Austrália, no momento em que Pequim se gaba de que poderia atingir mísseis em longo alcance. Ou seja, tem muita coisa acontecendo. Por isso que os outros conflitos, a gente sabe, esses conflitos eles existem desde quando Israel foi colocado como Estado. E isso, quando Jerusalém ela é colocada como capital, e tem ali aquela separação, né, em Gaza, né, dos judeus, uma pacificação que eu não sei até onde essa foi uma atitude correta, porque geralmente quando a gente prega paz, é aí que existe guerra, né? Quanto mais se fala paz, é aí que existe guerra. Então, o que acontece? Desde então, existem esses conflitos. Só que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito sensível. Esse conflito não é igual aos outros. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo nesse exato momento. Então, por isso, meu amigo, que esse é o momento de nós olharmos. Se nas outras vezes nós tínhamos que olhar para Israel, nesse momento nós precisamos olhar com mais detalhe com Israel, por ser o termômetro, e com relação a tudo que está acontecendo nos outros países, e esse enredo que está montado de uma mídia globalista, de um governo globalista, que tenta comprar a opinião pública, que tenta forçar a opinião pública a tomar um lado. Em que lado a mídia globalista vai tomar? Qual é o lado que a esquerda, que o comunismo, enfim, que as ideologias totalitárias, né, vão tomar? Então, eu estou lendo sobre isso desde ontem e eu acredito, sim, que esse é o momento de nós olharmos. Claro, eu concordo e eu estou contigo. Existe todo um contexto bíblico que nós temos que analisar, de profecias de Daniel, de todas essas profecias, mas também existe todo um momento político que nós estamos vivendo, que nós temos que sim olhar com muito cuidado, porque esse não é um conflito como os outros. Você não concorda, meu amigo? Concordo plenamente. Só assim, para facilitar para os irmãos entenderem, porque assim, pessoal, o Júlio disse o seguinte: Israel é o termômetro. E eu afirmo, né? Eu assino embaixo essa fala dele: Israel é o termômetro. E só que eu quero para que vocês entendam como nós provamos isso biblicamente. Israel não é apenas o termômetro, mas Israel é o relógio da humanidade. Com que base nós dizemos isso? Muito simples. Muito bom, muito bom. Jesus disse: olha para a figueira. Mas vamos antes de Jesus. Daniel 9, a partir do versículo 24 em diante, Daniel vai falar sobre as 70 semanas que estão profetizadas para o povo de Israel. 70 semanas são estabelecidas ali. Para facilitar, 70 semanas não são semanas literais como nós, 7 dias. São semanas de anos. Como que nós sabemos que as 70 semanas de Daniel estão relacionadas à contagem como semanas de anos? Porque são as mesmas semanas descritas em Levítico 25, a partir do versículo 8. Então, para você que está anotando,
A gente não quer ler todos os textos para não ficar cansativa a live, para ser bem prático. Mas vai anotando. Daniel 9, a partir do versículo 24, quando fala das 70 semanas, você correlaciona com Levítico 25, a partir do versículo 8. Gente, vai anotando isso aqui. Você que está assistindo essa live, pega um papel e uma caneta. Você que ainda não pegou, corre para você anotar isso aqui, que é muito... o estudo é muito minucioso, é muito denso, mas eu sei que o mestre está dando aqui um resumo mais objetivo para você entender exatamente o que está acontecendo nesse momento. E com relação aos sinais, né, do fim dos tempos. Exatamente. Tudo que nós estamos fazendo aqui agora é te dando as bases bíblicas para explicar o porquê nós estamos falando o que estamos falando, tá? Como Israel sendo o relógio, sendo o termômetro, por que precisamos olhar esse conflito agora com mais critério. Então, Levítico 25, do versículo 8 em diante, vai explicar que essas semanas de Daniel são semanas de anos. Então, uma semana é igual a 7 anos. Quando a Bíblia diz em Daniel uma semana, você tem que colocar uma semana é igual a 7 anos. Quando que começa a contagem? Lá em Daniel 9, ele vai dizer: desde a saída para reconstruir os muros e edificar a santa cidade, é que começa a contagem. Quando se dá isso? Lá em Neemias capítulo 2. Em Neemias capítulo 2, começa então esse relógio de Deus. Logo, Israel se torna, de fato, relógio da humanidade. Uau. Então, tudo que acontece com Israel reflete em todo mundo. Se você quer entender o tempo, o calendário de Deus, o tempo de Deus que nós estamos vivendo, é necessário olhar para Israel. Então, de novo, você pega Daniel 9 com Levítico 25, verso 8 em diante. E Neemias 2, onde dá o início das 70 semanas. Tá, porque Daniel está dizendo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Tá, 70 semanas. A partir de quando eu conto? Ele vai dizer, desde a saída para reconstruir os muros e edificar a santa cidade, é que inicia 70 semanas. E isso vai estar escrito lá em Neemias capítulo 2. Quando você junta todos esses textos, você pode colocar igual a Israel, o relógio da humanidade. Ponto, matou o assunto. E é por essa razão que o pastor Júlio está dizendo, este conflito atual não é qualquer conflito. É diferente de todos os outros. E é por isso que eu e você precisamos olhar para Israel com mais critério. Olhar para esse conflito atual com mais cuidado. Porque a partir disso aí, você está vendo nações que não tem nada a ver com essa briga, querendo se envolver com essa briga e gerando conflitos de guerra. Como toda guerra, você tem prejuízos econômicos assombrosos. Perfeito. Tendo prejuízos econômicos assombrosos, Perfeito. Você tem uma fome, você tem escassez. E onde você tem escassez, você tem aquela questão de o poder econômico, o poder financeiro, detendo em um só ponto ou polos muito pequenos. E aí é onde você tem a junção de Nações Unidas, no caso a ONU, com nações poderosas, dizendo, olha, para solucionar esse problema econômico e esse problema da fome, precisamos, então, tirar todo o problema de inflação, todo o problema de valor monetário. Para isso é necessário uma moeda única. Mas, para estabelecer uma moeda única, como é que nós vamos fazer para controlar tudo isso? Ou seja, por questões eletrônicas. Criptomoeda, moeda digital, enfim. Tá, mas para isso precisamos de alguém que controle tudo isso, porque isso vai sair fora do controle, precisamos de um líder mundial. É aí onde eles vão votar para um possível Messias, que nós sabemos em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é o anticristo. Então entende que não é uma coisa assim, Israel e Palestina, judeu, eu não tenho nada a ver com isso aí. Rapaz, eu sou igreja, eu sou de Cristo. Meu irmão, deixa de ser ignorante. Porque
Pastor Júlio, tem gente dizendo, cara, eu sou igreja, eu não tenho nada a ver com isso. Como não? Você tem tudo a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Olha a estratégia, olha o esquema que está sendo montado. Quer dizer, não dá para a igreja olhar para isso e falar, não tem nada a ver comigo. Não, não, não. Tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você. Então, isso aqui é só para dizer que eu concordo com o que você acabou de dizer e isso, assim embaixo. E isso, meu amigo, não é teologia do terrorismo. São Não. sinais. São sinais. Quando Jesus fala em Mateus 24 sobre o princípio das dores, não é teologia do terrorismo. Ele está falando sobre os sinais, né? Quando ele fala para nós olharmos para a figueira, quando ele usa todos esses recursos de linguagens para falar sobre o que estamos vivendo hoje, quisesse nos colocar dentro de uma realidade que não pode ser negligenciada. Eu não posso negligenciar o que está acontecendo no mundo hoje, né? Seria uma ignorância absurda, né, amigo? Com certeza, com certeza. Mas você sabe que, infelizmente, é assim. Tem gente olhando para essa situação e dizendo, não tem a ver comigo, eu não me importo. Quando, na verdade, não é à toa que o salmista, Davi, vai dizer, Shalom Shalom Yerushalayim, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, essa oração pela paz de Jerusalém... Bom, o Júlio é meu amigo e tem alguns amigos aqui que têm mais contato comigo, sabe que essa é uma oração de praxe minha para orar para comer. Quando eu vou orar para comer no alimento, eu já declaro, né, que haja paz em Jerusalém, e prosperidade dentro dos seus palácios. Então, já é uma oração que nós fazemos aqui em casa, já fazemos, né, entre os amigos aí. E até assim, eu sugiro que você faça essa oração. Você ore diariamente, declarando paz sobre Jerusalém. E quando eu digo paz sobre Jerusalém, não entenda paz sobre os judeus. Porque Jerusalém é habitada por cristãos, por árabes, por muçulmanos, por judeus, por ateus. Bom, eu morei em Jerusalém, eu conheci gente ateu lá dentro de Jerusalém, que mora em Jerusalém, que ele fala, rapaz, eu não creio em nada disso, eu não creio em Adonai, eu não creio em Alá, eu não creio na Virgem Maria, eu não creio em nada desses três. Por quê? Porque ele disse isso, porque, né, você tem árabes, judeus e cristãos morando em Jerusalém. Só que, em Jerusalém, quando a gente fala de Jerusalém, falando-se e tratando-se de cristãos, obviamente, na sua grande maioria, nós estamos falando do catolicismo. Por isso que ele fala, né? Rapaz, eu não creio em Alá, eu não creio em Adonai, eu não creio na Virgem Maria. Então, quando diz paz sobre Jerusalém, é paz sobre todos aqueles que habitam ali. Porque, entenda, quando você está num estado de paz, quando você vive em um estado de paz, e quando falamos de estado de paz, não tem a ver com a situação externa. Imagina, num ambiente conflituoso, num ambiente hostil, num ambiente carregado. Quando chega alguém que carrega com ele o shalom do eterno, carrega a paz dentro dele, que é um estado de espírito, ele acaba tomando o ambiente. As pessoas falam, cara, esse cara parece que nada abala ele. Já diz Provérbios, a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então Provérbios já nos dá um caminho para que possamos viver em um estado de paz. Tendo palavras brandas, contendo palavras brandas. Palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então, esse que carrega a paz, ele acaba tomando todo o ambiente. Então, é óbvio que quando você ora pela paz de Jerusalém, todos que estão naquele ambiente, naquele território, vão experimentar a paz do Eterno. Amém. Independente se são árabes, se são judeus. Eu sei que existe também um movimento cristão que ama Israel, assim como eu amo, assim como nós amamos.
Mas às vezes eles também são muito duros contra os árabes. Eles são muito... A palavra de alguns cristãos contra os árabes é muito pesado. Tudo bem, entendemos, Isaac é o filho da promessa, né? O povo judeu, enfim, o povo do eterno. Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos hoje, acontecendo nesses dias, pessoas em países árabes, em países perseguidos, sendo visitados pelo próprio Cristo e se convertendo. Ou seja, se Deus também não amasse esse povo, por que é que Jesus iria se revelar a eles? Perfeito, meu amigo. Deixa eu pegar um gancho aqui. Deixa eu pegar Manda. aqui. Você entrou num ponto espetacular. E eu vi algumas postagens no Twitter e eu vi muitas pessoas se posicionando de uma maneira diferente. E você acho que chegou num ponto muito chave aqui que nós precisamos abordar. Primeira coisa que nós precisamos trazer o entendimento, e eu acredito que você já deu o primeiro passo, que quando nós se posicionamos em orar por Israel, nós também estamos orando pelo povo da Palestina. Quando não é que nós estamos contra a Palestina e nós estamos negligenciando a morte de civis na Palestina. Quando um cristão coloca uma bandeira de Israel, não quer dizer, isso não é uma demonstração de que nós somos que nós somos Israel o tempo todo de Israel e estamos amamos os judeus e odiamos os árabes. Odiamos os árabes e estamos demonizando os árabes. Por que é importante pontuar isso? Porque existe essa falácia, né? Essa narrativa de que cristãos são contra os árabes e são contra os palestinos. Precisamos entender outra coisa que eu quero pontuar, que nós conversamos hoje pela manhã sobre isso, eu e o pastor Kleber tivemos conversando sobre isso, é que nós precisamos ir além do que a mídia mostra, do que nós estamos lendo, as informações. Primeiro, nós precisamos entender que em matéria de inteligência e artilharia de guerra e material bélico, Israel é um dos exércitos, ou se não, é o exército mais preparado do mundo. Todo ataque de Israel é milimetricamente calculado. Morre civis na Palestina? Morre. Mas todo ataque de Israel não é contra civis. Todo ataque de Israel é contra o Hamas, é contra os terroristas, base terroristas. Israel dificilmente ataca. Israel na verdade, ele contra-ataca. É sempre contra-atacando. Então, o que nós vemos hoje? Uma manipulação de informação buscando colocar o mundo contra Israel. Mas existe, o nosso posicionamento não é contra os árabes, não é contra os nossos irmãos palestinos, mas contra atos terroristas de pessoas que se escondem dentro como eu vou dizer, de terroristas que estão dentro da Palestina, né? Que são facções que atacam Israel para forçar a opinião pública a ir contra Israel por conta dos interesses que existem por lá. Você morou lá, sabe muito bem disso, que existe todo um interesse, questão turística, poder, dinheiro, finanças, enfim, envolve muita coisa essa guerra. Então, isso é um ponto que nós precisamos também trazer aqui e esclarecer, que não é os árabes, não é a Palestina, mas é contra grupos terroristas que estão infiltrados lá dentro. Exato. Porque também porque a gente corre o risco de, ao defender um lado, a gente pode, exemplo, né, como um movimento cristão que ama Israel, ama o povo judeu,
mas de maneira direta ou indireta acabam endemonizando os árabes. E assim o fazem por desconhecer também o povo árabe. Isso eu posso dizer, porque eu tenho amigos, tá? Inclusive ontem eu tive um café, tive um tempo de mesa com um árabe, ele é religioso e tudo. Inclusive a gente até saiu para tomar um café e ele não comeu nada por causa do Ramadã. Mas estava falando de business, né? A gente está falando de uma possível parceria aí. Mas assim, a gente já tinha tido um tempo de mesa, conversando. Tivemos até, no primeiro momento, até uma conversa calorosa, uma discussão calorosa, porque ele sabe que eu amo os judeus, o povo judeu. E assim, eu dizia, não, porque em Israel, ele dizia Palestina. Não, porque em Israel, ele dizia Palestina. Então, ficava essa coisa assim. Aí teve um momento que eu falei, não, porque o povo de Deus... Aí dizia, quem é o povo de Deus? Se você está querendo dizer que são os judeus, não, os árabes também é o povo de Deus. E ele não tá errado, sabe? Onde eu estou querendo chegar? Que você não pode endemonizar os árabes por causa de um pequeno grupo extremista que quer causar dano. Perfeito. Assim como o preconceituoso na questão do racismo. Eu, por exemplo, na cidade de Cascavel, e falei isso já em alguns stories no meu Insta, né? Já comentei sobre isso, e falo realmente para trazer luz essa questão racial, do preconceito racial, porque ainda existem pessoas na ignorância achando que no Brasil não existe preconceito racial. Uau. Eu, na cidade de Cascavel, quando morei lá, eu tive, assim, muitas situações constrangedoras nessa relação de preconceito racial, de não ser atendido em restaurante, de ser mal atendido em lugares assim de prestação de serviço. Já fui retirado de barbearia, retirado literalmente de uma barbearia, o cara me retirou da barbearia e falou, corta no outro lá e tudo mais. Enfim, e para o racista achar que todo negro, né, é bandido, todo negro é não sei o quê. E o negro também, o branco é racista, o branco não presta. Quer dizer, nós não podemos, sabe, endemonizar grupos étnicos por causa de um pequeno pouco de pessoas que fazem o mal. Perfeito. Eu não posso dizer que o pitbull é mal. Nunca terei um pitbull, porque esse cachorro não presta, esse cachorro é mau, esse cachorro mata. Quer dizer, o pitbull é do mal? Ou quem cria o... Entende? Corremos esse risco quando declaramos isso. Judeu... Aí agora eu vou falar... Os rótulos são perigosos, né? Exato. Quando você generaliza, na verdade, generalizar já é uma estupidez. Então, por exemplo, tem o cristão que fala, mas o judeu não aceitou Jesus, esse povo tem que queimar no fogo do inferno mesmo, esse povo, esses judeus que não aceitaram Jesus, como? Peraí, estuda o contexto judeu. Existe um motivo pelo qual eles não creem que Jesus seja o Messias. Existe uma questão histórica do qual eles não gostam de Jesus. Eu também tinha essa crise. Como os judeus... Jesus era da terra deles. Como não crer que Jesus... Até o dia que eu fui morar lá. Até quando eu sentei com um judeu, um reitor de uma faculdade, eu estava até fazendo network naquela ocasião, e até que ele me disse, olha, você fala tanto de Jesus, né? Eu queria ver você falar isso para o meu avô. Para o meu pai, aliás, que viu o meu avô tomando um tiro na cabeça num campo de concentração em nome de Jesus. Uau. Eu quero ver você falando isso para o meu tataravô, que foi queimado na tal das caixas bruxas, porque num momento ali de epidemia, o vilarejo que ele morava, todo judeu tem leis de higiene. E no vilarejo dele ninguém estava morrendo. Então foram pessoas lá e queimaram eles vivos achando que eles eram os bruxos. E falaram isso no nome de Jesus.
Eu quero ver você falar isso para os nossos antepassados, nas épocas dos cruzados. Então, assim, sabe, existe um porquê. Não é à toa. E se a gente for para o lado bíblico, Romanos 11 vai dizer, gente, Deus cegou o entendimento dos judeus para que a salvação chegasse aos gentios. Então, eu posso te trazer um argumento teológico bíblico e posso trazer um argumento histórico. Existe ignorância, existe extremos dos dois lados. Exato. Então, assim, a gente está dizendo isso para que vocês que estão nos ouvindo tenham cuidado de não ficar rotulando e não ficar levantando bandeiras que, na verdade, depois você pode se complicar. Ah, eu não gosto do judeu, eu não gosto do árabe, eu não gosto do não sei o quê. Tá, mas por quê? Ah, porque eles fazem assim. Não, eles quem? Entendeu? É o negro, o negro olhar para o alemão e falar, eu não gosto de alemão. Mas por quê? É porque alemão é tudo racista, tá? Para quem não sabe, eu e o mestre Kleber Malaquias moramos numa cidade que é tomada por árabes, por muçulmanos, né? Aqui o que tem Foz do Iguaçu, existe uma sinagoga aqui, né? Então existe uma... Sabe, desculpa. Foz do Iguaçu é a maior colônia árabe da América Latina. Foz do Iguaçu existe mesquita, né? Tanto em Foz como Cidade do Leste. É a maior colônia árabe aqui da América Latina. Então, imagina! Então, se a gente tivesse esse posicionamento aqui, né? Nós estaríamos em guerra o tempo todo. Foz do Iguaçu estaria em guerra o tempo todo, porque a gente entra dentro de restaurante árabe, nós sentamos à mesa com eles aqui, então, e a gente aprendeu isso, os nossos filhos aprendem isso aqui, os filhos dessa terra, que nascem em Foz do Iguaçu, aprendeu a conviver com eles, entendendo que nem todos eles são homem-bomba, né? Que aqui tinha esse negócio, né? Em outros lugares. E eles mesmo falam. Tem essa fala. Existe essa fala. Perfeito. Mas não dá para generalizar. Não. Entende? Exatamente. Mas, resumindo é isso. Evitem rotular um todo, quando, na verdade, o problema são pontos pequenos. É um pequeno grupo. Perfeito, meu amigo. Caminhando já para nós encerrarmos, eu queria que você falasse, porque qual é o posicionamento nosso como cristão dentro de todo esse contexto que nós estamos vivendo? Será que nós temos que se encher de esperança? Será que nós temos que ficar com medo? Será que nós temos que propagar cada vez mais a mensagem da cruz, o evangelho? Ou nós temos que se calar? Ou nós temos que se preocupar com a perseguição que vai vir, né? A grande tribulação, né? Enfim, todo esse contexto que nós estamos vivendo e para onde está tudo isso está apontando, o que nós cristãos temos que alimentar dentro do nosso coração com tudo isso que está acontecendo? Porque tem pessoas que estão nessa live que são novos convertidos, pessoas que não têm tanto conhecimento escatológico ou conhecimento bíblico de tudo que está acontecendo e estão exatamente aterrorizados com tudo que está vendo, com tudo que está acontecendo. Qual é o nosso posicionamento a partir de agora, vendo tudo isso apontando para um só lugar? Jesus está voltando. Boa, muito boa, muito boa. Eu só vou pontuar duas coisas. 2 pontos de como deve ser o nosso posicionamento. Primeiro, aliás, 3. Primeiro, orar pela paz de Jerusalém. Nós agora sabemos que orar pela paz de Israel, por toda a nação, pela capital, não tem a ver apenas com os judeus. Então, orar pelas famílias que ali estão, pelo povo que ali está. Orar pela paz de Israel. Segundo ponto. E quando eu digo primeiro, segundo, terceiro, não estou querendo dizer de ordem de importância, mas executá-las de maneira simultânea. Segundo ponto é o ID. Mais do que nunca, cumprir o ID e fazer discípulos. Batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito, enfim. Pregar o evangelho da cruz, pregar o evangelho do reino. Esse é o segundo ponto. Só que, como nunca antes,
deve ser feito neste tempo, porque de fato Jesus está voltando e tudo mais. Terceiro é lembrar, se apegar, crer, abraçar a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, Amém. não haverá mais dor, Amém. não haverá mais enfermidades, não haverá mais Covid, não haverá mais influenza, não haverá mais câncer, não haverá mais saudades, não haverá, sabe? Não. Então, quando eu tenho em mente e coração essa fé de que tudo isso vai passar, e quando eu digo tudo isso vai passar, eu não quero ficar olhando, vai passar nesta era. Porque vai passar o Covid, a pandemia, mas virão outros problemas. Vai passar o conflito dos palestinos com os judeus agora lá em Jerusalém. Mas virão outros conflitos. Entende? A situação econômica que tá essa quebradeira vai passar, dias melhores virão, mas virão outros problemas. Então, eu não quero ficar nesse altos e baixos de esperança nesta era. Então, eu me apego e recomendo para que você, até para cuidar das suas emoções, não se apegue numa esperança terrena. Apegue-se na promessa de Deus, que é uma promessa de novos céus, de nova terra. Haverá um dia em que tudo isso vai acabar. Não, você não vai ter mais dor, você não vai chorar de dor, você não vai, sabe, chorar a perca de alguém, você não vai se desesperar com nada, não terá mais pranto, dor, e só haverá alegria, alegria, felicidade plena, paz plena, na presença daquele que criou os céus e a terra. Então, esses são os 3 pontos que creio eu, que são 3 pontos aí de equilíbrio para viver nesses dias até a vinda de Jesus. Amém. Orar pela paz de Israel, de Jerusalém, pregar o evangelho do reino como nunca antes e se apegar na esperança de um novo céu e nova terra. A nossa esperança é Cristo, meu amigo. Então, se a nossa esperança é Cristo, nós temos que desejar essa vinda. Temos que voltar a desejar a volta de Jesus. Essa foi a mensagem que os nossos pais carregaram. Essa foi a mensagem que a igreja primitiva carregou. Essa foi a mensagem que grandes evangelistas carregaram. Eu estava assistindo e eu recomendo, você que pode, na Amazon Prime, tem o documentário de Billy Graham. Essa foi a mensagem que Billy Graham carregou por todas as nações, pregando até na antiga União Soviética. Ele pregou Jesus lá. Ele pregou Jesus em muitos países. E ele sempre dizia, muda a cultura, mas a mensagem não muda. Muda os povos, muda as pessoas, muda as nações. As pessoas chegavam, alguns da equipe de Billy Graham chegavam nele e falavam assim, mas pastor Billy, o senhor pregou a mesma mensagem que o senhor está pregando aqui na Rússia, o senhor pregou na Alemanha. Por que a mesma mensagem? Ele falava, porque mudou a cultura, mudou a nação, mudou as pessoas, mas a mensagem não muda. A mensagem é a mesma, Jesus vai voltar. Então, nós temos que pregar essa mensagem. Então, você que está aí, você que está aí nas redes sociais, use as ferramentas para falar sobre a volta de Jesus. Use as redes sociais, use seu Instagram para falar sobre o Evangelho do Reino, para falar sobre a redenção de Jesus na cruz. Fale sobre salvação. Fale sobre a morte de Jesus. Reserve aí no seu feed, porque às vezes as pessoas... Tem um feed para falar de tantas coisas, mas não tem uma postar sobre a eternidade, não tem uma postar sobre a volta de Jesus. E o nome de Cristo tem que ser glorificado em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ações. Pregue em tempo e fora de tempo. Então nós precisamos pregar, nós precisamos carregar essa mensagem. Pastor Kleber, eu estava conversando com alguns pregadores esses dias, eu estava falando que a mensagem dessa pandemia e a mensagem que tem que perdurar, ela vai perdurar pós-pandemia, é a mensagem do arrebatamento. Infelizmente, ela saiu dos nossos púlpitos. Os pregadores desse tempo pararam de pregar sobre a volta de Jesus. Claro que sim, podemos pregar sobre o comportamento humano,
podemos pregar sobre um Jesus que quer transformar, podemos pregar sim sobre prosperidade, isso sim, não tem problema nisso, mas precisamos principalmente falar sobre Jesus, porque a base do nosso sermão tem que voltar a ser Cristo, tem que voltar a ser Jesus. Então, eu creio nessa palavra, eu creio nessa mensagem, eu creio nisso que nós liberamos aqui. E você que está olhando para Israel, olhe atentamente. E todas as vezes que você olhar para Israel, ore por Israel, como bem disse o pastor Kleber Malaquias. Ore por Israel, ore pela paz em Israel. E quando você está orando pela paz em Israel, você está orando, eu vou repetir novamente, você está orando pelos árabes, você está orando pelos palestinos, você está orando pelos ateus que moram lá, você está orando pelos não religiosos que moram lá, você está orando por aquela região. E isso é muito importante, né, meu amigo? Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais para a gente encerrar, e foi muito bom estar contigo aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, Deus abençoe a todos. O que eu tenho a dizer realmente é sair ratificando os 3 pontos. E, irmãos, creio, essa esperança da volta de Jesus e de um tempo em que não haverá mais pranto, não haverá mais choro, é nisso que eu estou apegado, é o que me dá forças para continuar, me dá gás, me dá assim, uma visão realmente de Cristo, de um governo somente de Cristo, e isso é muito bom, isso é muito bom. Então, que o Eterno possa te abençoar no nome de Jesus, guardando a tua família, toda a tua casa, que vocês sejam alcançados pela dupla bondade de Deus e a graça infinita dele, em nome de Jesus. Gente, faça um print, comente alguma coisa dessa live, faça um print aí, comente alguma coisa dessa live, eu vou estar repostando, o pastor Kleber Malaquias também vai repostar, faça um print, essa live vai ficar salva no meu feed, compartilhe com algumas pessoas, sobre tudo que nós falamos aqui, compartilhe com algumas pessoas, e propague essa mensagem, e eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas através de tudo aquilo que nós podemos falar aqui. Deus abençoe a todos. Eu vou colocar aqui, meu amigo, mestre Malaquias, eu vou colocar aqui seu Instagram, para o pessoal também te seguir. Tá aí, ó. Tá aí o Instagram do pastor Kleber Malaquias, eu vou salvar aqui. E tá aí, @Kleber Malaquias. Meu amigo, faça essa oração, faça uma oração para nos abençoar. Amém. E ensina esse povo abençoado aí também a orar por Israel, que é muito importante, principalmente nesses dias. Amém, amém. תודה רבה ישוע, כל הכבוד וברכת תכלה לאלוהים של ישראל. Senhor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Te honra a glória ao Deus de Israel. Que o Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha graça de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus, o Messias. Yevarecha Adonai veshmerecha, Yecha Adonai panavelecha vichuneka, Issa Adonai panavelecha venhasem lecha, Shalom beshem Adonai Yeshua Mashiach. Amém. Melech Neeman. Amém.